Shalom Uvracha. Essa época que estamos agora entre Pesach e Shavuot, ela é chamada de Sfirat Omer. Começamos a contagem do Omer na segunda noite de Pesach e continuamos por 49 dias e o 50º dia determina a chegada da festa de Shavuot. Ou seja, na época do Beit HaMikdash, que o começo do mês era determinado por duas testemunhas que viram a lua nascer, a festa de Shavuot poderia ser no dia 5, no dia 6 ou no dia 7 de Sivan. Hoje já temos um calendário fixo, então ela sempre cai no mesmo dia. Mas ela não é uma festa que pela Torá ela tem um dia determinado. Pela Torá, ela é o 50º dia depois de Pesach. As Sfirat Omer são 49 dias, ela é o 50º dia da Sfirá, vamos dizer assim. A gente não conta o número 50 da Sfirá, mas o número 50 da Sfirá é a festa de Shavuot. E nessa época do Sfirat Omer, teve uma epidemia, uma doença respiratória em Israel, há 2.000 anos atrás, menos de 2.000 anos atrás, na qual faleceram os 24.000 alunos do Rabi Akiva. E dizem nossos sábios que o motivo pelo qual eles faleceram nessa época foi porque eles faltaram com respeito um em relação ao outro. Então vamos analisar o caso profundamente. Deus é a essência do bem e a natureza de quem é bom é fazer o bem. E Deus está tentando, está fazendo o máximo possível e imaginável para te proteger 24 horas por dia de qualquer doença possível e imaginável. Mas tem uma pessoa só que consegue estragar isso, que é só você próprio. Antes de Deus criar o mundo, criar o ser humano, Deus criou os anjos. E depois Deus diz para os anjos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança está escrito nos 10 mandamentos, que não tem nenhuma imagem e semelhança material entre nós e Deus. A imagem e semelhança são as 10 Sfirot lá em cima e as 10 tipos de revelação divina diferentes, que os anjos também estão nesse padrão dessas 10 Sfirot e posteriormente nós fomos criados baseados nessas 10 Sefirot. E por que Deus falou para os anjos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Quer dizer, nossa alma está lá ligada às 10 Sefirot lá em cima. E o que eu preciso desses anjos? Se todo assunto da imagem e semelhança são as 10 Sefirot, quer dizer, está relacionado à minha alma, o que eu preciso dos anjos? Sendo que eles seriam responsáveis por nós, eles teriam que nos fiscalizar. Ou seja, Deus nos deu a Torá. Na Torá está escrito que é proibido matar, proibido roubar, proibido ter relações proibidas. E a pessoa, Deus me livre, faz uma coisa errada e ele pede para Deus ajudar. Ele fez chuva, ele se arrependeu, ele assume que ele não vai fazer mais. Com certeza Deus vai ajudar. Mas esse caso vai ser analisado pelo tribunal divino, que é composto por esses anjos. No judaísmo, diferente das outras religiões, que lá Deus ele fala uma coisa e faz outra, e ele pode fazer o que ele quer, no judaísmo Deus ele também está abaixo do que ele determinou. Na hora que Deus nos deu a Torá, e na Torá está escrito que é proibido matar, proibido roubar, proibido ter uma relação proibida, e o ser humano transgride uma dessas coisas e faz tshuva,
a tshuva dele é aceita por Deus imediatamente. Só que agora o caso dele vai ser analisado por esse tribunal divino. Que castigo ele vai levar para retificar o que ele fez de errado? Então é claro que depois de 99,9% de descontos, alguma coisa eles acabam decretando para a gente. Então a gente tem que dar para Deus motivos para ganhar a nossa causa lá em cima, para nos representar, para ganhar essa causa, nos proteger, para que a gente não receba, Deus me livre, um castigo lá de cima. E o que fizeram os alunos do Rabbi Akiva? Eles, ao contrário, eles deram motivo lá em cima para que Deus não tivesse como proteger eles, para que aquele tribunal divino determinasse que eles vão pegar aquela doença respiratória e vão falecer. E que motivo eles deram lá em cima? Eles faltaram com respeito um em relação ao outro. Ou seja, o Rabbi Akiva falou uma coisa, um aluno entendeu de uma forma, o outro entendeu de outra forma. E na hora que chegava para um a notícia de que o outro estava falando uma coisa diferente em nome do mesmo Rebbe, aí ele já desqualificava o amigo, o colega. Então o fato de um ter desqualificado o outro, isso fez com que Deus me livre fosse decretado para eles que nesse caso Deus não tinha como anular esse decreto do Tribunal Divino, porque eles, infelizmente, eles deram motivo justo para pegarem a doença e, com certeza, não fizeram tshuva, porque a tshuva sempre resolve de última hora todos os problemas sérios. E o que a gente aprende com eles é que nós não podemos faltar com respeito. Muitas vezes um rabino fala uma coisa, o outro rabino fala uma coisa diferente, e a gente não pode falar esse rabino presta, esse não presta, contanto que eles estejam dentro desse critério de serem chamados de rabinos, ou seja, rabino ortodoxo, rabino religioso de acordo com a religião judaica. Quando já sai da nossa religião, já vira reformista, ou cristão, ou muçulmano, aí já não está dentro desse critério. Mas enquanto os rabinos estão dentro da religião judaica, vai ter um que vai ser rigoroso em uma coisa, o outro vai ser leniente. Um vai proibir uma coisa, enquanto que o outro permite. Mas se você analisando bem o caso, você vai ver que muitas vezes não é o mesmo caso. O caso que um está permitindo não é o mesmo caso que o outro está proibindo. E esse assunto vai surgir agora na Sfirat HaOmer, nessa época que nós estamos enlutados por causa dos 24 mil rabinos, 24 mil alunos do Rabbi Akiva que faleceram há quase 2.000 anos atrás. Então imagina se uma pessoa falece, a família fica uma semana de luto pelo judaísmo. Imagina se você entra lá naquela casa para consolar o enlutado e você entra lá dançando e alguém tocando um violão atrás de você. Não se faz isso, né? Então, agora que nós estamos enlutados pelo fato dos alunos do Rabbi Akiva terem falecido, mesmo que a Gemara, o Talmud não cita a proibição de se ouvir música, e quem cita ouvir música nessa época, e quem cita essa proibição são os Geonim, que eles vieram depois da Gemara, depois do Talmud, e eles trazem isso como uma tradição judaica que se costumou desde a época que os alunos do Rabbi Akiva faleceram, que nessa época do Sfirat HaOmer, da contagem do Homer, não se ouve música. E o próprio Shulchan Aruch, ele não traz essa proibição de ouvir música. O Sefer HaLevush, de 400 anos atrás, ele diz que não se faz danças com machalot, assim, com instrumentos musicais,
dão ênfase que o assunto são as danças. Ou seja, assim, instrumentos musicais que fazem com que a pessoa saia dançando sozinha de tanta alegria. Os rabinos da nossa época, eles se dividiram em diversas opiniões, sendo que na nossa época inventaram, já me lembro desde que eu era pequeno, inventaram, primeiro tinha já o vitrola com disco de vinil, depois inventaram o gravador, depois o Walkman com 4 baterias que terminavam na hora e não tinha bateria recarregável, e foram inventando coisas assim. E os rabinos dos últimos 50 anos, eles tiveram que comparar uma orquestra antiga com instrumentos musicais que a pessoa saía dançando sozinho, de tanta alegria, com a reprodução dessa música por meio de um gravador. Depois inventaram fita cassete, depois inventaram CD, e agora já vai pelo próprio telefone, você ouve a orquestra tocando, e eles tinham que decidir se você ouvir a música por um aparelho que não é o próprio instrumento musical, quer dizer, então já é uma reprodução do que tocou o instrumento musical. Se você ouve isso por um aparelho desse, se é considerado que você está ouvindo uma banda tocando ou não. Então, os rabinos dos últimos 50 anos se dividiram em várias opiniões. Vai ter uma opinião que realmente a pessoa ouvindo uma música no rádio, vamos dizer assim, que eles, acho que na época que eles falaram isso, acho que não tinha ainda o telefone celular, eles falaram em relação ao gravador, em relação à rádio, a pessoa ouvindo uma música no rádio, tiveram rabinos que falaram que realmente isso é uma grande alegria, e ele sai dançando sozinho. E você imagina que, de acordo com essa opinião que a gente respeita, você poderia convidar um amigo para sua casa para ouvir o rádio junto com você, e vocês dois sairiam dançando de tanta alegria de ouvir a música no rádio. A gente respeita a opinião, nós temos que aprender dos alunos do Rebbe Akiva que, por causa que eles faltaram com respeito um em relação ao outro, eles pegaram a epidemia respiratória da época deles. Então agora a gente não vai mais faltar com respeito em relação a ninguém. Quer dizer, de acordo com esses rabinos que proíbem você ouvir a música no rádio, eles estão te dizendo que você convida um amigo para sua casa para ouvir uma música juntos no rádio, e vocês saem dançando, vocês não conseguem se controlar de tanta alegria. A gente respeita a opinião deles. Vão ter rabinos que eles vão dizer que não, que sendo que o rádio, o aparelho, assim, o equipamento que não é o próprio instrumento musical, ele já não tem aquela não sei, não tem a palavra em português para falar isso, que o que se costumou em relação ao instrumento musical, mas se já é uma reprodução por meio do rádio, por meio de um gravador, quer dizer, ninguém chegou a falar mesmo sobre o que inventaram depois, porque era uma época que eu acho que ainda não tinha telefone celular ou tablet, que já a reprodução da música, não sendo pelo próprio instrumento musical, não entraria nessa proibição. Então poderia ouvir, porque ela é uma reprodução, ela não é um instrumento musical, então ela não vai te causar toda essa alegria de você sair dançando na rua. Eu me lembro que, em relação à primeira opinião, eu me lembro que antigamente, quando eu era pequeno, eu via gente andando na rua com um rádio no ouvido, dançando na rua. Quer dizer, eles não falaram, não é que eles imaginaram, eles devem ter visto isso também. Eles devem ter visto na época deles, uns 55 anos atrás, eles devem ter visto pessoas andando na rua com aquele rádio grande e dançando. Agora, vão ter rabinos que eles vão falar que qualquer música tocada por qualquer aparelho que não seja o próprio instrumento musical, quer dizer,
que você não teria como oferecer isso dizendo que é uma orquestra. Ou seja, assim, você vai fazer uma festa, então uma pessoa é um DJ, eles falam, olha, eu tenho músicas gravadas, vai custar isso. Agora, se você quer a pessoa para tocar um instrumento musical, vai custar 10 vezes mais. Então, quer dizer, tem uma diferença entre o instrumento musical e a música gravada. Então, vão ter rabinos que vão proibir a música gravada, vão ter rabinos que vão permitir a música gravada por ela não ser instrumento musical, e vão ter rabinos que vão permitir o próprio instrumento musical, mas dependendo do tipo de música, e também a música gravada dependendo do tipo de música. Vão ter rabinos que vão falar que o que depende não é o tipo de música, mas é o motivo que você está ouvindo a música. Então, por exemplo, a pessoa está no carro e ele tem que viajar, ele é um motorista de caminhão, e ele fica ouvindo música para se manter acordado. O motivo que ele se concentra melhor ouvindo música. E tem uma opinião, que essa opinião realmente é fora do comum, que a nossa geração, a gente poderia dizer que nós somos geração depressão. Chamam isso de geração saúde, né? Para ficar mais bonito. É geração depressão. Nós somos a geração depressão. Quer dizer assim, tudo que tem a ver com a nossa geração em relação à alegria ou tristeza já nos vincula a Deus me livre, a uma categoria que não tinha nenhuma geração anterior. Pessoa que está triste, ele acaba caindo numa depressão, ele acaba, Deus me livre, ele tem que ser medicado, ele tem que se tratar com um psiquiatra. Então vai ter um rabino que ele vai usar isso como argumento. Ele vai falar, se a pessoa sente que por motivos, ele vai chamar isso de motivos de alma, motivos de alma dele, quer dizer assim, ele sente que ou ele ouve a música, ou ele vai ter que tomar um remédio para dormir. Então, ele libera até instrumento musical baseado nisso, que a pessoa sente que ele tem a necessidade de ouvir a música. Agora, todas essas opiniões, elas têm uma coisa em comum, que não é uma proibição da Torá de ouvir essa música, que é uma tradição judaica antiga, mas que o Shulchan Aruch não traz isso como proibição. Até a própria Mishnah Brura, ela traz o Sefer HaLevush, mas o próprio Mishnah Brura, ele traz que existe essa tradição. Então, assim, pega leve. Se você já é uma pessoa alegre por natureza, agora não estamos falando agora de Yom Tov, desses 8 dias de Pesach, porque a veluta, assim, tem uma proibição de luto no Yom Tov. Então, os 8 dias de Pesach, tem toda e qualquer proibição de luto recai sobre esses dias de festa. Mas agora, quando sairmos de Pesach, se você é uma pessoa que você já é alegre por natureza, você não precisa falar para o motorista do ônibus desligar o rádio, ou se você está ouvindo o noticiário, tem lá uma música de fundo. Quer dizer, pega leve com isso, porque tem quem permite, tem quem proíbe, e nós temos que consertar o que os alunos do Rebbe Akiva fizeram. Eles tinham zero leniência. Ou seja, para eles, se eles ouviram aquela opinião do Rebbe deles, eles vão desqualificar todo mundo que tem uma opinião diferente. E por isso que a gente aprende, quer dizer, que a gente tem que respeitar todas as opiniões. Então, tem opinião que realmente não é hora para ficar dançando no meio da rua. Tem opinião que se você não ouvir música, aí que você vai ficar deprimido, aí você vai ficar um doente.
Então quer dizer que o motivo que você está ouvindo a música não é para sair dançando no meio da rua, mas simplesmente para manter o seu equilíbrio mental, vamos chamar assim, explicitamente isso. Então, sendo que tem todas as opiniões em relação a esse caso, sendo que o Shulchan Aruch não traz essa proibição, a Gemara não cita explicitamente essa proibição, e os rabinos eles se dividem em todas as opiniões, quer dizer, é proibido em todos os casos, é permitido se for uma música gravada e não o próprio instrumento musical, ou é permitido de acordo com o tipo da música, ou é permitido de acordo com o motivo da música, e todas as opiniões a gente vai encontrar aqui. Então a gente aprende com os alunos do Rabbi Akiva, da gente não fazer como eles, da gente respeitar todas as opiniões. Então, um dia que você vai precisar ir de acordo com essa opinião em relação a isso, né? Em relação a esse caso, um dia que você acordou muito alegre, pega leve. Outro dia você acordou triste, então ouve uma musiquinha para se alegrar. O patente que encontraram para resolver esse problema, todos os judeus religiosos de todos os meios fizeram orquestras vocálicas. São artistas judeus ortodoxos que eles, com a voz deles, eles imitam instrumentos musicais, eles cantam de um jeito que você não sabe que não tem instrumento musical de verdade lá. E aí essas orquestras vocálicas, mesmo para quem proíbe a música gravada, de instrumento musical gravado, vai permitir a música cantada. Então não tem nenhum problema. Todas as opiniões vão permitir a música cantada. Não tem nenhum problema em ouvir música cantada. Então tem muitas orquestras judias ortodoxas que se especializaram em músicas vocálicas. Eles chamam isso de capela e nigun. E no internet está cheio disso. Então isso, de acordo com todas as opiniões, é permitido. Então, aprendemos com os alunos do Rabbi Akiva que a gente tem que respeitar todas as opiniões. Isso é a primeira coisa. Vamos respeitar uns aos outros. E aqui vai ser diferente do caso do Beit Shammai e o Beit Hillel. Beit Shammai e o Beit Hillel, a Gemara diz, assá que Beit Shammai assá, assá que Beit Hillel assá. A pessoa que fez como Beit Shammai fez certo, a pessoa que fez como Beit Hillel fez certo. Kula mekan, Rasha, se ele facilitou, pegou as facilidades do Beit Shammai, as facilidades do Beit Hillel, ele é uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, Humra mekan tipesh. Se ele pegou os rigores do Beit Hillel, os rigores do Beit Shammai, ele é bobinho. Então, não é como esse caso, não é que você tem que ir de acordo com essa opinião, se você vai de acordo com essa, você não pode ir de acordo com outra, porque essas opiniões, assim, eles são análises, eles são, assim, vamos dizer, eles estão analisando os fatos. Aí, se o seu rabino, o rabino da sua comunidade, ele optou por uma opinião 100% leniente, e a sua comunidade vai de acordo com essa opinião, ou se você não tem uma comunidade, você próprio tem que escolher a sua opinião. Então tá aí, todas as opiniões, tendo mais mahmer, de um extremo a outro, você tem, aqui nesse caso, você tem o extremamente proibido, você tem ou seja, assim, do extremo ao outro você tem, qualquer opinião você pode escolher. Agora, mais uma coisa em relação a Sfirat HaOmer. Quando a gente chega no dia de Lag BaOmer, Rabbi Shimon bar Yochai, ele prometeu que quem ficar triste no Lag BaOmer está convidado para subir lá para cima. Quer dizer, deixa o mundo. Quer dizer, em outras palavras, assim, uma simpatia para morrer, fica triste no Lag BaOmer. Então, Lag BaOmer, dia 33 do Omer, todas essas opiniões caem fora. A gente não pode ficar triste no Lag BaOmer. Dá uma pausa no luto
E tem gente que já, com essa pausa, já termina totalmente o luto. Tem gente que continua até Shavuot, como nós. Mas o Lag BaOmer é extremamente proibido qualquer tradição de luto. Então, novamente, sendo que a nossa geração é geração depressão, eu recomendo pegar leve com esse assunto. Quer dizer, assim, é pior pegar um antidepressivo, é pior ter que ir para o médico e comprar um remédio de tarjeta preta que eles dão na hora. Na hora, hoje os médicos não querem assumir nenhuma responsabilidade. Você fala para ele que você está com dificuldades de dormir, ele já te receita um remédio tarjeta preta na hora com receita retida. Então, essa é a característica da nossa geração. Então, sendo assim, na minha sincera opinião, na nossa geração a música não é uma alegria, é uma necessidade. É uma necessidade básica. Então tem esse patente das orquestras vocálicas. Eu vou até colocar aqui embaixo do nosso vídeo umas dicas. São orquestras que eles cantam muito bonito, não tem nenhum instrumento musical, aí você ouve a música, você está muito alegre e você cumpriu todas as opiniões. Então, novamente, a nossa geração é geração de depressão, não brinca com isso que é coisa séria. A gente, mesmo nessa época de luto, a gente tem que manter a alegria por motivos como se fala, motivos de saúde. Temos que manter o nosso equilíbrio, nossa saúde mental, por motivos de saúde a gente tem que manter a alegria. Diferente das gerações anteriores, que podiam se dar o luxo de ficar épocas tristes, épocas alegres, a gente não tem como se dar esse luxo, que é daqui para o hospital psiquiátrico. Então Deus me livre, quer dizer, ninguém vai assumir as consequências da sua tristeza. Depois disso você vai ser o culpado de ter ficado triste, de ter despertado uma doença psiquiátrica. Então pega leve em relação a coisas que trazem tristeza. Kol tov v'atzlacha, bריאות, parnassá b'shefa u'madim b'simcha, que estamos agora no Chol HaMoed Pesach. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Qualquer pergunta, entre no nosso site que aparece no vídeo, no seção Pergunte ao Rabino. Manda para nós a pergunta e a gente faz um vídeo explicando. Não se esqueça de colocar o joinha, de se inscrever no nosso canal, colocar lá o sininho com os 2 risquinhos. Quando tem perguntas em relação à aula, pergunta para mim direto pelo site, pelo Pergunte ao Rabino do site, para não ficar um fórum no próprio vídeo, lá, para não ficar um fórum de um pergunta e outro responde, ninguém sabe o que é, o que não é, cada um dá a opinião dele, para não virar. Vocês perguntam direto para mim que é melhor. הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע וכל טוב.